20 milhões de pessoas no país passando fome. Não é negacionista, é incompetência do governo. Só. Sem a liderança do governo central, não tem solução. Olá, eu sou Luiz Felipe Dávila, cientista político e fundador do CLP, o Centro de Liderança Pública. Hoje vamos falar de um tema fundamental, a questão da vacinação no Brasil. Está começando mais um episódio de Caráter e Liderança. O Brasil já enfrentou outras pandemias. Agora, nós temos uma pandemia que o que falta? Liderança na conduta da política da vacinação e caráter na defesa de valores e de preocupação com os menos favorecidos. E para falar desse assunto, eu tenho dois convidados muito especiais. O sanitarista Gonçalo Vecina, que foi ex-secretário municipal da Saúde e também ex-presidente da Anvisa. E a economista Mônica De Bolle, que hoje está no Patterson Institute como pesquisadora e é também diretora do Programa para a América Latina na Universidade Johns Hopkins. A questão da vacinação tornou-se central hoje no Brasil. Qual é o balanço que vocês fazem da pandemia, não só no Brasil como no mundo? Essa mistura de lockdown, restrição econômica e principalmente aumento do desemprego, da fome e da miséria no país, esse resultado é inevitável? Ou esse resultado daria para evitar se nós tivéssemos políticas públicas mais centralizadas na vacinação? Não existe jeito de conseguir controlar essa doença sem ser com lockdown ou com algum tipo de isolamento social. Podemos discutir gradações, mas não tem jeito de diminuir o número de doentes e o número de mortes de uma doença infecto-contagiosa que se propaga pelo ar, sem diminuir a presença de pessoas junto com pessoas. E não tenha dúvida, a economia vai sofrer com essa questão, e no mundo inteiro está sofrendo. Qual é a saída para isso, num país que tem uma das piores desigualdades sociais do mundo? É o Estado proteger essa população. Só que nós não temos hoje um Estado, um governo preocupado com proteger a população. Nós temos um governo preocupado com jantar com pessoas que têm dinheiro e ser aplaudido ao dizer que foi buscar vacina quando não teve nunca no orçamento do Ministério da Saúde recursos para a compra de vacina. Ou seja, esse sujeito é mentiroso. Então, o que nós tivemos foi só mentiras. You do not understand. I can't lie. E se não fosse Butantan e Fiocruz irem atrás de vacina, não teríamos vacina. Então, eu acho que nós estamos, sim, numa situação social terrível, fome. Eu tenho tido relatos diários de gente passando fome. E a coisa só não ficou pior porque a sociedade civil, de alguma forma, está se mobilizando e se solidarizando e fazendo o que dá para fazer. Esse auxílio emergencial que vai começar a ser distribuído não vai resolver absolutamente nada. Mônica, você que estuda tanto essas questões econômicas, sociais, aliás, você é uma das defensoras da renda universal, da renda básica, né, que a gente vem discutindo há tanto tempo. Houveram várias estratégias em países para tentar combinar o combate da pandemia com o crescimento econômico. Então teve lockdown rigoroso, como foi no caso, por exemplo, da Nova Zelândia, e na Coreia do Sul, por exemplo, teve um lockdown muito mais estratégico, baseado em dados, em georreferenciamento, em mapas de calor, né? E isso não afetou tanto a economia. Você tem um panorama para nos dar desses exemplos que foram utilizados em vários países e o que funcionou melhor ou pior? O caso da Nova Zelândia não chegou a ser igual ao da Coreia do Sul, porque sim, houve lá um lockdown mais restritivo, mais estrito, mas ainda assim você também teve essa relação de confiança governo-população, com o governo sempre tomando as rédeas e comunicando à população o que estava se passando, explicando com dados científicos e tudo mais
o que estava acontecendo, e essa relação de confiança se estabeleceu. Então, eu diria que, antes de mais nada, a relação de confiança estabelecida entre os governantes e a população no controle de uma pandemia, que é o principal motivo da crise econômica. A crise econômica, ela não vem de outra coisa que não seja da pandemia. Ela é fundamental para você controlar duas coisas ao mesmo tempo: a pandemia e o efeito econômico que a pandemia vai ter. O efeito econômico que a pandemia vai ter vai ser sempre negativo, é óbvio, porque a pandemia é um choque, né? É um choque no país, e, sendo um choque, afeta a economia. Isso é inegável, e não dá para dizer que a gente vai ter pandemia sem efeito na economia. Isso não vai acontecer jamais. Agora, estabelecida essa relação de confiança, você minimiza os dois impactos. O Brasil está exatamente na contramão de tudo isso. Esse auxílio, da forma como ele está sendo feito, ele congela a pobreza em agosto de 2020, que é um despautério completo, porque a gente sabe que muitas pessoas caíram na pobreza de lá para cá, a gente sabe que tem 20 milhões de pessoas no país passando fome, e a gente sabe que a gente precisa dar muito mais suporte a essas pessoas hoje do que a gente precisava até no ano passado, porque temos uma pandemia fora de controle, com variantes mais perigosas do vírus em circulação e com os hospitais todos em colapso, não importa para onde você olhe no país. Então, é uma situação de absoluto descalabro, a situação brasileira. Não à toa está tendo uma repercussão fortíssima na mídia internacional. A Mônica traz um tema muito importante, que é a questão da confiança. Sem confiança não tem política pública capaz de combater uma pandemia. E no Brasil, nós temos de dizer que, graças a Deus, o povo desconfia do governo e não segue o negacionismo do governo. E esse vácuo vem sendo preenchido, em parte, pelos governadores e prefeitos, que estão tentando gerenciar a crise da forma como podem. Você acha possível administrar essa crise da pandemia meio que dando as costas para o governo federal e nessa grande aliança de prefeitos e governadores para tentar resolver o problema? Eu gostaria de ser suficientemente ingênuo para acreditar nessa hipótese, mas infelizmente não sou. Não vai dar certo desse jeito. Veja, nós tivemos aqui no estado de São Paulo o exemplo de Araraquara. O que Araraquara fez? Quando a gente fala lockdown, parece que a gente está falando só de fechar as coisas e as pessoas não saírem na rua. Não é. Lockdown exige um planejamento, uma capacidade de comunicação com a sociedade que é muito grande. O prefeito de Araraquara sentou com a associação comercial, com a associação industrial, com os caras das igrejas, com os caras das unidades de saúde, os privados e públicos da cidade. Ele sentou com todo mundo antes de decretar o lockdown. Então, o que é um lockdown? É uma ação de governo articulada com a sociedade. Nós estamos vendo qual é a importância da liderança. Então, é óbvio que ter liberdade para prefeitos e governadores fazerem é melhor do que deixar na mão do governo federal. Mas não é a solução numa república federativa, num país com a complexidade do tamanho que este país é. O que aconteceu em Manaus é da responsabilidade estrita do governador da Amazonas. Aquelas pessoas que morreram lá, morreram por responsabilidade do governador. Ele terá que pagar isso um dia. Isso tem que ter uma explicação. A explicação está nos governantes, na ação que os governantes fizeram. Mônica, você tocou num exemplo tão importante, falando em governo, né? O que é possível, com a experiência norte-americana, que nós podemos aprender no Brasil para acelerar o ritmo da vacinação? Olha, a experiência norte-americana tem dois aspectos extremamente interessantes, porque eles são contraditórios, olhando para o governo Trump, tá? Então, no caso do governo Trump, o Trump era um líder negacionista, cercado de pessoas negacionistas, mas, de outro lado, tinha um time ali montado que, mal ou bem, estava fazendo o seu trabalho. Muitas vezes em choque direto com o presidente da República, porém estava lá fazendo o seu trabalho. O que esse time foi capaz de organizar foi a operação que deu aos Estados Unidos a capacidade de produzir as vacinas em escala da forma como produziu. Então, estou falando aqui da Operação Warp Speed.
A Operação Warp Speed foi uma iniciativa do governo Trump, melhor dizendo, foi uma iniciativa que o Trump deixou fazer, sendo ele um negacionista, mas foi dali, e essa é a parte interessante, é que num governo negacionista tenha sido feita toda uma operação de produção e distribuição das vacinas com dinheiro federal, então com aporte de recursos do governo, mas uma operação tão bem feita e tão bem organizada que, a despeito do Trump, acabou funcionando. E foi isso que o Biden herdou. E o que o Biden fez foi reorganizar essa equipe e dar a ela o que o Trump não havia dado, dar a essa equipe a autonomia de levar à frente todos os planos de combate à pandemia. E a parte logística não falhou porque o que o Biden fez logo de princípio? O Biden montou essa equipe, coordenou já diretamente com os governadores como seria feita a distribuição dos lotes de vacina para os estados, deu aos estados a capacidade, tanto em termos de recursos quanto em termos de autonomia, para que os estados, junto com o governo federal, trabalhassem num plano de priorização de quem receberia a vacina primeiro. E, a partir daí, o que tem se visto aqui nos Estados Unidos é que toda essa organização superou qualquer tipo de gargalo logístico que pudesse haver aqui por conta da ausência de um sistema de saúde público. E eu fui testemunha direto disso. Eu já recebi as minhas 2 doses de vacina da Pfizer, porque já está permitido aqui no estado de Maryland, onde eu moro. Toda pessoa acima de 16 anos já pode se vacinar. Então, meu filho de 16 anos já recebeu a primeira dose da vacina da Pfizer, eu já recebi a segunda, aqui em casa está praticamente todo mundo vacinado já. As pessoas aqui estão se vacinando num ritmo extremamente acelerado. Então, quando você escalona isso para o país inteiro, você tem a dimensão de como a vacinação está andando rapidamente aqui, por conta de um alinhamento entre disponibilidade de doses e logística. E, de novo, com uma liderança sendo feita pelo governo federal. Os governos estaduais têm um papel claro, os condados têm um papel claro, mas a liderança está no governo federal. Sem a liderança do governo central, não tem solução. Nós estamos com três ingenuidades dessa. Ingenuidade número 1, quebrar patente. Sem ter domínio da tecnologia, não adianta nada quebrar patente. Ingenuidade número 2, produzir vacina em fábrica de medicina veterinária, que é fiscalizada pelo Ministério da Agricultura, que eu prefiro passar longe, antes de tudo e mais nada. E elas, quando eu estava criando a Anvisa, eu propus incorporar a medicina veterinária na Anvisa, como é o FDA. Os donos das fábricas falaram, aqui não entra a Anvisa, vocês são muito rigorosos, querem fazer vacina para humano em fábrica de medicina veterinária. E terceiro, como o problema é de dinheiro, vamos fazer os ricos comprarem a vacina que eles vão usar neles, porque o pobre, o SUS dá um jeito. Olha, é de tirar a vontade de falar, sabe? Agora, a gente sabe vacinar. Veja, o ano passado nós fizemos a vacinação da gripe. Qual era o nosso alvo? 77 milhões de pessoas vacinadas, entre idosos, crianças, profissionais de saúde e gestantes. Quanto nós vacinamos no ano passado? É só ir lá no PNI e ver. 75 milhões de pessoas nós vacinamos. O ano passado, em 2 meses. Agora vamos fazer de novo a gripe. Tem 80 milhões de doses feitas pelo Butantan prontas. Quanto nós vamos vacinar? Negacionistas à parte, nós vamos vacinar 75 milhões, 76 milhões de pessoas. Esse negócio da gente ficar colocando nas costas dos negacionistas as nossas responsabilidades, sim, existem negacionistas, mas os negacionistas têm uma característica fundamental, eles são burros, ignorantes, portanto, eles são uma pequena porcentagem, apesar do que Nelson Rodrigues falava, eles são a parte menos importante da sociedade. Veja lá o pessoal de Serrana, lá no centro do estado de São Paulo, que foram vacinados. Quantos por cento da população foi vacinado em Serrana? 97% da população foi vacinada em Serrana. Então, não é negacionista, é incompetência do governo. Só.
Ô, Vecina, você toca num ponto aí fundamental. A Mônica está dizendo uma coisa interessante aqui. Mesmo no populismo do Trump, existem órgãos técnicos que conseguem tocar projetos com vida à parte. E aí, quando entra um governo sério, como foi o Biden, pega já o negócio andando e, portanto, consegue fazer escalar rápido. Aqui, a nossa política se intromete nas questões técnicas, tenta desmantelar órgãos técnicos, e esse é um enorme problema. Como blindar os órgãos técnicos da ingerência política? Civilização é um negócio que não é simples, não tem bala de prata. Civilização é um jeito de fazer as coisas, onde inclusão social é fundamental, educação, saúde, direitos são fundamentais. Não tem saída isso. Mesmo assim, a gente conseguiu salvar alguma coisa. Veja, o Butantan e a Fiocruz foram atrás de vacina, por moto própria. E nós temos a vacina deles, só que tem um monte de pequenos problemas no meio do caminho, porque eles estão sem investimento. O Butantan, nos últimos anos, deixou de fabricar hepatite B, difteria e pertussis. Nós estamos importando essas 3 vacinas que o Butantan fabricava. Por que parou de fabricar? Por falta de investimento em boas práticas de fabricação. Então, civilização é o nome do remédio, Felipe. A pandemia revelou as virtudes do SUS, de ter um sistema unificado, como a Mônica bem colocou, com os quase 40 mil postos de saúde, vacinação no Brasil é uma coisa exemplar, ou seja, se tivesse um pouco de liderança governamental, nós poderíamos ter sido um exemplo para o mundo na velocidade de vacinação, mas não temos. Mas uma questão que sempre fica aí do ponto de vista sanitário e econômico, como manter o SUS em pé, robusto e solvente? Veja, nós temos que melhorar o financiamento do Sistema Único de Saúde, que é desfinanciado. Temos que melhorar a questão da gestão, não do SUS, da administração pública brasileira. A gestão no Brasil é um desastre. Nós somos imensamente ineficientes. Mas não é um problema do SUS, é um problema da administração pública brasileira. Temos que melhorar a nossa capacidade de produzir saúde. Nós estamos olhando a fila da vacina. A fila da vacina tem lá uma hipótese, quem tem dinheiro chega primeiro. É essa a fila de um país civilizado? Não pode ser. Agora, quem que é operado da cirurgia cardíaca primeiro? Quem que faz a cirurgia de câncer primeiro? Quem tem dinheiro e não quem está na fila. Então, o SUS tem que ser olhado logo depois dessa pandemia passar, tem que ser olhado de perto, porque a próxima pandemia está na esquina. E nós temos que preparar a sociedade brasileira para enfrentar melhor do que enfrentou esta crise agora. Mônica e professor Gonçalo Vecina, muito obrigado pela participação de vocês. Eu acho que a gente pode fazer um mini resumo da nossa discussão aqui, e que tem tudo a ver com o título do nosso programa, Caráter e Liderança. Nessa busca civilizatória, falta caráter, falta defesa de valores, precisamos deixar de ser menos hipócritas. Precisamos pensar um pouco que valores a sociedade preza e nós queremos defender na política pública. Acho que a segunda lição legal da nossa conversa é a importância da eficiência, da eficácia e da efetividade da gestão pública. Precisa melhorar a qualidade da gestão pública. E por último, como vocês dois bem enfatizaram, a questão da liderança. Mas essa nós vamos ter que esperar 2022. Muito obrigado pela participação de vocês. Quando se discute valor, tanto Mônica De Bolle quanto Gonçalo Vecina enfatizaram a questão fundamental do espírito civilizatório. Sem civilidade, sem valores, não há democracia que sobreviva. Esse código civilizatório é fundamental para nos mantermos unidos como sociedade. Mas só civilidade não funciona. É preciso liderança, é preciso política pública, é preciso melhorar a qualidade da gestão do país. É preciso dar autonomia para os órgãos técnicos, tratar das questões permanentes e de Estado, enquanto o político faz a questão política partidária. Mas essa ingerência política nas questões técnicas levaram o Brasil a esse desastre de que está sendo a administração da crise da vacina. Não só a existência de um presidente negacionista, não só a existência de um presidente que não se importa, não tem solidariedade, não tem compaixão pelas pessoas que estão sofrendo. A recomendação final, tanto de Mônica como Gonçalo Vecina, é:
chega de hipocrisia. É com o planejamento e a boa gestão pública e é com liderança política que o Brasil pode encontrar o seu caminho do crescimento, da prosperidade e da justiça social.